espiritual, que é uma oração. É como orar. Como disse meu amigo, né? Quando você está orando, você ora como se tudo dependesse de Deus. E quando você for fazer alguma coisa, faça como se tudo dependesse de você. É muito forte essa frase. Parece somente uma frase de efeito, mas não é não. Se você analisar isso, grava isso, ó, quando estiver orando, creia que Deus vai fazer tudo. Tudo está nas mãos dele, tudo depende dele. Então você faz aquela oração violenta, né? Que o pessoal vai fazer uma oração forte, é aquela oração com lágrimas nos olhos, é aquela oração que na hora que acaba você está cansado, está ofegante, porque você entregou a Deus toda a sua aflição, toda a sua necessidade. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Nem o sol te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, o Senhor guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Olha como é que é forte esse salmo, Salmo 121. Eu achei tão poderoso que eu decorei. Há muitos anos eu decorei esse salmo, que eu achei ele maravilhoso. No momento de aflição, no momento de desespero, você eleva os olhos para o monte e você sabe que de lá vem o socorro. Deus vai trazer alguma situação, Deus vai te dar alguma ideia, Deus vai mandar alguém te ajudar, Deus vai te lembrar de alguém que possa te ajudar, Deus vai operar alguma coisa sobrenatural e coisas assim, extraordinárias acontecem na vida da gente. Aí alguém fala assim, mas eu não creio nisso. Então essa palavra não é para você. Isso é só para quem crê. O milagre é para quem crê. Lembra disso. Hoje nós estamos falando de oração que gera milagre. Milagre não é para quem precisa. Tá? Milagre não é para quem quer. Milagre é para quem crê. É assim que funcionam as coisas. Por isso você vê muita gente que precisa e não recebe. Muita gente que quer e não alcança. Mas se encontra muita gente que crê, por isso que o milagre acontece com ela. Eu conheço situações de pessoas que nem têm muita intimidade assim, com as coisas espirituais, nem tem muita ligação, quase não frequenta igreja, nem fala muito de Deus, é uma pessoa toda assim, aparentemente desordenada, mas quando ela precisa de uma coisa, ela tem tanta fé, ela crê em Deus, ela coloca tudo nas mãos de Deus e ela recebe o milagre. E a gente fica assim, gente, como é que pode uma coisa dessa? E o contrário acontece. Pessoas são fiéis a Deus todo dia ali, pelejando, fazendo o melhor que pode. Você conhece o comportamento da pessoa, você vê que a pessoa é uma pessoa honesta, cuidadosa, zelosa com a fé. Só que na hora que chega o aperto dela, ela continua sofrendo. Por quê? Porque ela não crê que Deus pode fazer. Olha, não é incrível? É incrível um negócio desse. Como que a pessoa que está mais afastada acredita que Deus pode fazer e aquele que parece que está próximo a Deus acha que não. Acha que não merece, acha que Deus não vai ouvir isso, acha que Deus vai pensar isso, isso e aquilo. E o milagre é só para aquele que crê. O milagre é questão de fé, não é uma questão de comportamento, não é uma questão de merecimento. Nesse contexto que eu estou falando aqui. Porque a Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, quando você tenta se aproximar de Deus, você tem que saber que Ele existe. Como é que você vai aproximar se você acha que não existe? Aquela oração assim, ó Deus, se o Senhor existe, faz isso. Já é uma oração morta. Já é uma oração que não precisa nem continuar. Imagina, se você existe, quer dizer que você está na dúvida. Se tem dúvida, não tem fé. Se não tem fé, não tem resultado. É você acreditar que Deus fará algo sobrenatural, por mais incrível que pareça. Gente, faça o possível de ficar comigo até o final, e o máximo que você puder, porque vai ser muito forte o que eu vou falar daqui a pouquinho. E para você não perder, senão você fica deixando para assistir depois, e o depois não chega, e depois você esquece, e semana que vem você vai assistir, e você fala, eu já assisti a primeira parte, e aí você perde o fio da meada. E o milagre acontece assim, é de uma hora para outra, entre uma frase e outra, o assunto encaixa e sua vida é transformada. Então, voltando aqui,
Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você se aproxima de Deus, primeiro, crer que Ele existe e saber o seguinte, que Ele é recompensador, que Ele é remunerador, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você buscar, você encontra. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Então, tem situações que a família está passando, dificuldade financeira, dificuldade no relacionamento, problemas físicos, problemas psicológicos, problemas com saúde mental, saúde física, doenças crônicas. São tantas coisas que acontecem no decorrer da nossa vida. Eu já tenho, né, quase 4 décadas de casamento, né? Eu e minha esposa somos casados há 36 anos, então a gente já passou por tanta coisa, por tantos, né, momentos difíceis juntos, né, sem filhos, depois com uma filha, depois com 2 filhos, agora com neto. E, gente, cada época são desafios diferentes, são tempestades que acontecem na família da gente, mas o segredo é sempre o mesmo, é confiar em Deus, unir as nossas forças e colocar tudo nas mãos de Deus. E quando estiver orando, tem que sair da oração cansado, ofegante, com lágrimas nos olhos, como se tudo dependesse de Deus. Mas não é tudo que depende de Deus, a gente sabe disso, mas na oração você coloca tudo que depende de Deus, você coloca nas mãos dele na oração. Agora, quando terminou a oração, você vai trabalhar, você vai fazer o que você pode, como se tudo dependesse de você. Então, quer dizer, a sua parte depende 100% de você. Não adianta, por exemplo, ora pela família, mas chega na hora de perdoar alguém, você não perdoa, quer dizer, a sua parte você não faz. Não adianta. Se você lembrar aí, ó, na quarta-feira, quando eu falei sobre Ana, ela queria ter um filho. E ela orou, e ele falou, mulher, você está bêbada? E ela falou assim, não, é a ansiedade, a amargura, é o meu desespero para receber esse milagre. E ele falou assim, olha, vai então, porque o Deus de Israel te liberou esse milagre. Sabe o que ela fez? Levantou e foi embora, e a Bíblia diz que o semblante dela já era outro. Ela já foi embora com a bênção. Ela já foi embora grávida. E ela não tinha nem tido relação com Eucana depois daquela oração ainda. Ela orou e falou, não, hoje eu pego Eucana, filho, e hoje que esse menino vem. E não deu outra. Né? Então, ela foi lá fazer a parte dela. Ela teve relação sexual, continuou tendo, né, relação sexual com o marido, para que ela ficasse grávida. Ela não ficou grávida na oração. Lá no altar saiu grávida. Não, lá não saiu grávida, não. Lá saiu crendo que Deus abriu a madre dela, que Deus que tirou aquela esterilidade. Esse detalhe é muito importante. Então, assim, eu quero usar um exemplo hoje de Josué. Josué, ele trava uma batalha contra os amorreus, e o texto diz assim, ó, então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos de Israel, sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. A Bíblia diz que esse dia foi especial e mais longo do que o normal, pois Deus ouviu a oração de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Vou te contar resumidamente a história, se você quiser, você vai lá ler o livro de Josué, que você vai entender